Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 221. Boom! Uma força aterrorizante surgiu, fazendo todo o arquipélago de Sabaldi tremer. Inúmeras bolhas foram sugadas para dentro da esfera negra no céu, e o poder avassalador se espalhou por todo o arquipélago. O arquipélago de Sabaldi tremeu violentamente. O chão abaixo de inúmeras pessoas começou a se agitar, e árvores enormes foram arrancadas. Os fuzileiros lutaram para ficar de pé, caindo no chão. O que está acontecendo? Inúmeras vozes estavam cheias de horror, pois a repentina agitação deixou todos inquietos. É a gravidade. Aquela esfera negra tem uma força gravitacional imensa. Caramba! O demônio branco está tentando destruir a ilha? Em todo o mundo, os espectadores assistindo à transmissão ao vivo estavam pálidos. Depois de ver o braço do almirante Kuzan aleijado, o ânimo de todos afundou na escuridão. Nem mesmo um almirante, o maior poder de combate da marinha, conseguiu enfrentar o demônio branco. Ferir um almirante da marinha não era algo a ser comemorado para demônio branco. Sua expressão não mostrou nenhuma flutuação durante a batalha. À medida que a destruição se desenrolava, o desespero estampava o rosto de todos. A marinha vai perder? Bum! A onda aterrorizante de poder se intensificou. A ilha inteira começou a desmoronar com destroços, pedras e árvores sendo puxados em direção à esfera negra. Não! Temos que destruir essa coisa, ou todo o arquipélago de Sabaldi será destruído. Garp saltou no ar, mas conforme ele se aproximava, controlar seus movimentos se tornou incrivelmente difícil. A esfera negra parecia reunir e devorar tudo implacavelmente como um buraco negro. Akainu, Kizaru, segurem-se por enquanto. Destruam essa coisa. Caso contrário, todo o arquipélago Sabaldi será destruído. A voz de Garp rugiu pela ilha. As mãos cobertas de magma de Akainu queimaram o chão, criando pequenos buracos enquanto ele olhava para a expressão sombria de Kun. Akainu bufou e finalmente correu até lá. O arquipélago de Sabaldi não pôde ser destruído. Eles tiveram que eliminar o objeto no céu. Ei, Kizaru! Akainu parou de repente, percebendo que Kizaru estava parado sozinho com a cabeça baixa. Vendo a falta de resposta de Kizaru, a expressão de Akainu escureceu. Não é hora para a ociosidade. Mexam-se! Quando Akainu se aproximou, sua expressão mudou drasticamente, e ele cambaleou vários passos para trás, em choque. Kizaru! Akainu empurrou Kizaru. Kizaru estava caído no chão, seu corpo flácido e sem vida, como se tivesse se transformado em uma pilha de lama. Bum! A mente de Akainu ficou em branco. Os fuzileiros navais ao redor ficaram atordoados, com os olhos vazios. Kizaru, um almirante? Akainu gritou de repente. Desligue a transmissão. Desligue a transmissão. Ao ver Kizaru morto diante dele, um frio congelante emanou do corpo de Akainu. A morte de um almirante da marinha. Como isso pôde acontecer? Isso estava sendo transmitido para o mundo. Tais notícias, uma vez espalhadas, causariam caos pelos mares, e o prestígio da marinha ruiria. Naquele momento, em um país no West Blue, a multidão reunida na praça assistia à transmissão, encarando Kizaru caído. Seus rostos ficaram brancos, e a sensação de sufocamento tornou difícil respirar. Uma pessoa apontou para a tela enorme com dedos trêmulos. Kizaru! Almirante Kizaru! Ele não pode estar morto, certo? Essa declaração provocou pânico. Inúmeras pessoas ficaram aterrorizadas com essa possibilidade. Um almirante da marinha. Morto! Se até mesmo um almirante está morto, quem neste mar pode deter os piratas demônios brancos? Neste dia, o clima de terror se espalhou pelos mares. Kuzan olhou solenemente para a esfera negra, sua aura arrepiante se espalhando. Seu sangue havia congelado, e ele havia conseguido parar o sangramento por enquanto. Não haveria problemas imediatos. Kuzan emanava um calafrio ainda mais frio do que antes. Ele olhou para a forma de Ryujiro desaparecendo com um sorriso amargo. Já tinha acabado? Kuzan abriu a palma da mão, liberando uma onda de choque de ar frio direcionada diretamente à esfera negra no céu. O vice-almirante Garp, com seus músculos poderosos, golpeava repetidamente o ar, liberando fortes ondas de choque no vácuo. O ar tremia a cada impacto. Akainu! O rosto de Kuzan se iluminou momentaneamente, mas então ele demonstrou uma expressão confusa. Onde está Kizaru? O rosto de Akainu estava extremamente sombrio. Ele não respondeu diretamente à pergunta de Kuzan, mas olhou para a esfera negra no céu, emitindo continuamente ondas aterrorizantes. Os braços de Akainu se transformaram em magma, queimando o gelo abaixo. Bum, bum, bum. Os punhos de magma rasgaram o céu, mirando a esfera negra. Bum, bum, bum. Sob a força combinada dos três, a esfera negra finalmente mostrou uma leve rachadura. Os três liberaram um poder inigualável, exercendo toda a sua força sem reservas. A cena era apocalíptica, quase inconcebível que uma mera esfera negra pudesse forçar os principais combatentes da marinha a lutar tanto. Por que um monstro tão aterrorizante como o demônio branco emergiu do mar? Bum! A esfera negra explodiu violentamente, e o rosto de Garp mudou drasticamente. A onda de choque continha um poder aterrorizante, impulsionando Garp para longe. Ele cuspiu sangue no ar como um cometa incerto de seu destino. Suas costelas tinham fraturado com o impacto. A onda de choque aterrorizante se transformou em uma tempestade, varrendo o arquipélago de Sabaldi. Árvores enormes tremeram e se curvaram, como se fossem desabar a qualquer momento. Rachadura! Rachadura!
As rachaduras no gelo aumentaram, e os fuzileiros navais nas proximidades ficaram deitados na superfície gelada, tremendo de frio. À medida que a tempestade gradualmente diminuía, o arquipélago Sabaldi estava em ruínas. O solo era irregular, com grandes buracos e rachaduras que se estendiam por centenas de metros. Kuzan olhou para Akainu com uma expressão sombria. Akainu, o que aconteceu com Kizaru? O rosto de Akainu estava sombrio, suas emoções pesavam como uma pedra pesada. Kizaru está morto. Capítulo 222. Os olhos de Kuzan se contraíram violentamente e cada nervo em seu corpo se contraiu. Naquele momento, ele não conseguia acreditar que tinha ouvido corretamente. Akainu, é melhor você estar preparado para ser responsabilizado por suas palavras. O rosto de Kuzan escureceu. Akainu sabia que Kuzan teria dificuldade em aceitar isso, assim como ele próprio estava lutando para aceitar o fato de que Kizaru, um deles, havia sido morto pelos piratas demônios brancos. O que mais neste mundo poderia parar os piratas demônios brancos agora? A marinha sofreu uma derrota completa. Com a perda de um almirante, a marinha não conseguiu capturar nenhum membro dos piratas demônios brancos. A transmissão não demonstrou a força da marinha, mas abalou a confiança do mundo nela. Se até os almirantes da marinha caíram, o que pode protegê-los? Nesta era turbulenta de grandes piratas, como eles sobreviverão? Uma onda de medo e inquietação se espalhou por países do mundo todo. Puru 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 puru. O Dendemushi soou, sem dúvida, do escritório do almirante da frota. Almirante da frota Sengoku, Akainu falou com um tom pesado. No escritório do almirante da frota, Sengoku ficou em silêncio por um longo tempo. Sua voz rouca eventualmente veio através do Dendemushi. Retorne imediatamente. Calcule as baixas e retorne com o corpo de Kizaru. Prepare as maiores honras para seu funeral. Esta guerra, nós perdemos. A voz de Sengoku tremeu. A marinha sofreu uma derrota completa contra os piratas e perdeu um almirante. A partir de agora, o prestígio da marinha nos mares seria severamente diminuído. A tripulação pirata mais aterrorizante dos mares havia nascido. Os piratas do futuro provavelmente se tornariam ainda mais audaciosos, e o moral dos ramos da marinha em todos os lugares seria afetado. Kuzan e Akainu tremeram, seus corpos irradiando frio e magma. Eles não estavam dispostos a aceitar a situação. Mas mesmo agora, os piratas demônios brancos não estavam em lugar nenhum. E agora eles entendiam completamente o poder dos piratas demônios brancos, uma tripulação mais aterrorizante que os 4 imperadores. A força do demônio branco pode até superar a do homem mais forte do mundo. O título do homem mais forte do mundo estava prestes a mudar? Vice-almirante Garp. O ajudante de Garp procurou perto do local onde Garp havia caído, usando seu aqui de observação para sentir a presença de Garp. Vice-almirante Garp, você não pode estar em apuros. O ajudante estava procurando ansiosamente, com medo de perder qualquer sinal de Garp. Naquele momento, uma mão coberta de terra emergiu de repente de um monte tombado. O vice-almirante Garp afastou os destroços e respirou fundo. Bavarra. Achei que estava perdido. O rosto de Garp de repente se contorceu de dor. A agonia severa o fez ofegar. Os piratas demônios brancos são realmente assustadores. Uma sensação de impotência surgiu em Garp. Mesmo depois de anos de luta, nem mesmo Rox o fez se sentir tão impotente. Demônio branco. Quais eram aquelas habilidades bizarras dele? Elas definitivamente não eram poderes de Akuma no Mi. Vice-almirante Garp. Bogar correu, enxugando o suor da testa. Estou tão feliz que você esteja bem. Eu vou te ajudar. Pare, pare, pare. Garp gritou rapidamente. Meus ferimentos são graves. Chame os médicos. Quebrei várias costelas. O que? O rosto de Bogard empalideceu ao ouvir a gravidade dos ferimentos de Garp. Onde estão os piratas demônios brancos? Garp perguntou. O rosto de Bogard escureceu, e ele respondeu fracamente. Todos os piratas demônios brancos recuaram. Ah! Desta vez a marinha sofreu uma derrota completa. Garp suspirou profundamente, parecendo ter envelhecido vários anos. Vice-almirante Garp, há mais uma coisa que preciso lhe dizer, disse Bogard, desanimado. Vá em frente, o que foi? Kizaru. O almirante Kizaru está morto. Garp, no bar, Heilig olhou para Ryujiro com uma expressão complexa, incapaz de acalmar suas emoções. Matando um almirante da marinha, os piratas demônios brancos realmente conseguiram algo monumental. E não foi o próprio demônio branco quem fez isso. Era a jovem mulher ao lado dele que era sua esposa. Eles realmente eram um par monstruoso. Heilig, é hora de cumprir sua promessa, disse Ryujiro com um leve sorriso. Heilig deu um sorriso irônico. Não sei por que vocês valorizam um velho como eu, mas acho que vou concordar com vocês, jovens, um pouco. Ryujiro sorriu gentilmente. Um pirata lendário se juntou às fileiras. Nos dias que se seguiram, todo o mar ficou envolto em uma escuridão sem precedentes. A situação nos mares foi completamente alterada pela tripulação pirata de Ryujiro. Cada um dos 4 imperadores do Novo Mundo estava com o coração pesado. A força dos piratas demônios brancos superou suas expectativas, e eles não podiam mais se dar ao luxo de ser complacentes. Apenas um único navio e algumas pessoas, cada uma com força no auge dos mares. Se nem mesmo a marinha com suas forças atuais conseguiu subjugar os piratas demônios brancos, que poder os 4 imperadores tinham para enfrentá-los? Após entrar no Novo Mundo, os piratas demônios brancos inevitavelmente entrariam em conflito com os 4 imperadores. Naquela época, as marés do mar consumiriam tudo. O latido do suspense.
Shiki desligou a transmissão, suas emoções ainda estavam agitadas. Shilhahaha, a marinha não pode mais controlar a situação nos mares. Você nem sabe com que tipo de existência está lidando. Ele é um deus, um verdadeiro deus. Tudo vai mudar por causa dele. A risada de Shiki soou um tanto perturbada, como se ele tivesse perdido o juízo. Shiki-sama, alguém do mundo das trevas, ofereceu 3 frutas do diabo para caçarmos os dragões celestiais. A expressão de Shiki mudou ligeiramente, um traço de interesse apareceu em seu rosto enquanto ele coçava o queixo. Caçando dragões celestiais? Interessante. Já que alguém quer que eles caçem dragões celestiais, responda que aceitaremos o trabalho. Sim, senhor Shiki. Capítulo 223. A notícia da derrota da marinha não pôde mais ser escondida. Piratas pelos 4 mares se tornaram cada vez mais desenfreados nos últimos dias. Os ramos navais em cada mar estavam desmoralizados pela queda de Kizaru, seu moral despedaçado. Como resultado, a eficácia habitual de combate da marinha diminuiu. No Novo Mundo, a bordo do navio dos piratas do Barba Branca. Pai, que tipo de mudanças você acha que os piratas demônios brancos trarão aos mares? Se os piratas demônios brancos entrarem no Novo Mundo, com qual dos 4 imperadores eles entrarão em conflito primeiro? A expressão de Marco era grave. A força dos piratas demônios brancos já era comparável à das tripulações dos 4 imperadores, se não superando-as. A morte de um almirante da marinha deixou a marinha em desordem. A perda de poder de combate de ponta sem dúvida desequilibraria os mares. A questão principal era que se a fruta Luz de Kizaru caísse nas mãos de outro pirata, representaria uma grande ameaça à marinha. Agora, a marinha precisava preencher essa lacuna no poder de combate e restaurar rapidamente sua força de ponta. Kuzan, Akainu e Garp ficaram gravemente feridos, e vários vice-almirantes também ficaram significativamente feridos. Esta guerra meticulosamente preparada custou-lhes caro. Não importa quais mudanças os piratas demônios brancos trarão, elas certamente impactarão o mundo. O governo mundial não deixará os piratas demônios brancos escaparem facilmente. Eles perturbaram o equilíbrio do mundo. Demônio branco e aquela feiticeira de olhos brancos são muito misteriosos. Suas habilidades são enigmáticas. Ambas as forças provavelmente rivalizam com as dos 4 imperadores. Qualquer uma das tripulações dos 4 imperadores sofreria se enfrentasse o demônio branco. Eles não são mais comparáveis a nenhuma tripulação pirata nos mares atuais. Barba Branca disse com um tom solene. Era inimaginável que as principais forças dos 4 imperadores fossem cautelosas com uma tripulação pirata que nem sequer havia entrado no Novo Mundo. Tal coisa seria impensável antes. Pai, e nós? Marco perguntou gravemente. Barba Branca ficou em silêncio por um momento antes de cair na gargalhada. Gurarara. Marco, você acha que eu sou qualquer um? Eu sou Barba Branca. De fato, pai é o homem mais forte do mundo. Os piratas do Barba Branca não tinham nada a temer. As preocupações de Marco começaram a desaparecer. No entanto, ele não percebeu o traço de peso nos olhos de Barba Branca. Barba Branca era velho. Seu corpo estava cheio de doenças, sustentadas apenas por medicamentos ao longo dos anos. O uso frequente da Gura no Mi também teria um impacto significativo sobre ele. Meus filhos, não posso protegê-los para sempre. A menos de 3.000 metros do mar, a bordo do Machim. O navio mergulhou mais fundo no oceano a caminho da Ilha dos Homens Peixe. Que habilidades incríveis! Heilig se maravilhou. Pensar que eles conseguiriam suportar a pressão subaquática sem revestir o navio era realmente conveniente. Era como se um escudo invisível protegesse a embarcação. E esse navio era extraordinário, feito inteiramente de ouro. Que luxo! Não importa quão incríveis sejam as habilidades, elas não podem ser comparadas às maravilhas do mundo subaquático. Quem imaginaria que haveria tantos reis do mar colossais aqui embaixo? Ryujiro observou com interesse os gigantescos reis do mar nadando perto do navio. Hinata sentiu o mesmo. Alguns desses reis do mar eram até maiores que as bestas com cauda do mundo ninja. Se eles encontrassem esses reis do mar nas profundezas do mar, provavelmente estariam condenados. Este mundo era realmente diferente do mundo ninja. Tão maravilhoso. Também houve ataques de reis do mar ao longo do caminho, mas o Machim os destruiu facilmente antes que pudessem chegar ao navio. A camada invisível que os isolava da pressão do mar também era imune à energia destrutiva dos reis do mar. O tempo parecia ter parado debaixo d'água. Sem ver o céu ou o sol, era impossível avaliar quanto tempo havia passado. Por fim, eles finalmente viram um brilho de luz do sol quando uma enorme ilha envolta em uma bolha gigante apareceu diante de Ryujiro e sua tripulação. Esta é a Ilha dos Homens Peixe? Os olhos de Hinata brilharam enquanto ela ficava cativada pela bela Ilha dos Homens Peixe. Foi surpreendente. Na verdade, havia luz solar dentro da bolha, uma ilha no fundo do mar com esse fenômeno. Ilha dos Homens Peixe, finalmente chegamos. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso. Nesse momento, várias sombras enormes envolveram o Machim. O que é isso? Os olhos de Kun se estreitaram, mostrando uma expressão de horror. Uma horda de feras marinhas. Oh, eles não esperavam encontrar isso. As feras marinhas pareciam leões, elefantes e tigres na parte superior do corpo, mas suas metades inferiores eram caudas longas e gigantes. Tripulações piratas que encontravam tais feras marinhas geralmente enfrentavam um desastre completo antes mesmo de chegarem à Ilha dos Homens Peixe. Rugido. As feras marinhas rugiam e suas vozes sacudiam o ar. Não tenho tempo para brincar com você.
A aura de Ryujiro irrompeu, emitindo uma pressão inigualável. O Haki do Conquistador ao redor gerou flutuações semelhantes a relâmpagos negros. Os olhos de Hyleg se arregalaram de surpresa. Haki do Conquistador. O demônio branco realmente tem o Haki do Conquistador? Mas então ele pensou que, dada a força do demônio branco, não era surpreendente que ele tivesse o Haki do Conquistador. No entanto, para condensar o Haki do Conquistador a esse nível, nem mesmo o próprio Hyleg poderia se igualar a Ryujiro. Como esse jovem conseguiu desenvolver um Haki tão poderoso na sua idade? Afetados pelo Haki do Conquistador, os olhares ferozes das bestas marinhas se transformaram em medo. Após uma breve pausa, eles fugiram em pânico. Ufa! Kun suspirou aliviado, grato por seu capitão tê-lo salvado. Vamos, entre na Ilha dos Homens-Peixe. Carmen e Kun comemoraram de excitação. Ilha dos Homens-Peixe. Que tipo de experiência esta bela ilha lhes proporcionaria? Em Mary Geoise, os 5 anciãos se reuniram mais uma vez. Nós subestimamos a força dos piratas demônios brancos. Não esperava que Kizaru caísse nesta guerra. Não foi nem mesmo o demônio branco que fez o movimento, mas a feiticeira de olhos brancos ao lado dele. Vocês todos viram o poder dela na transmissão? Essa era uma habilidade que nunca tínhamos visto antes. Pode até não ser um poder de Akuma no Mi. As expressões dos 5 anciões estavam mais graves do que nunca. A ameaça representada pelos piratas demônios brancos havia excedido em muito suas expectativas. Apesar de mobilizar tal força, a marinha ainda foi derrotada pelos piratas demônios brancos. Reemitir as recompensas. Os piratas demônios brancos são uma ameaça maior que os 4 imperadores. Não haja de forma imprudente por enquanto. A entrada dos piratas demônios brancos no novo mundo pode ser uma oportunidade para nós. Demônio branco continua muito misterioso. Os 5 anciões hesitaram em agir de forma imprudente porque não tinham informações suficientes sobre Ryujiro. Eles não tinham ideia de quais outras habilidades o demônio branco poderia ter mantido escondidas. Se essas habilidades não fossem poderes de Akuma no Mi, o que poderiam ser? Capítulo 224. Palácio Ryugu. O ministro correu para o palácio, gritando com urgência para o rei Netuno. Vossa Majestade, isso é terrível. Um enorme homem-peixe com cabelos cacheados alaranjados e usando uma coroa dourada, tinha tatuagens nos 2 braços e um anel de bolha transparente em volta da cintura. Ministro, qual é o problema? Por que você está com tanta pressa? Explique o que aconteceu em detalhes, não tenha pressa. O ministro, ofegante, finalmente conseguiu acalmar a respiração e disse trêmulo. Vossa Majestade, os piratas demônios brancos entraram na Ilha dos Homens-Peixe. O que? O rugido de Netuno era como o estrondo de um trovão. No momento em que ele ouviu o nome Piratas Demônios Brancos, seus olhos se estreitaram em alfinetes. Por que você não me contou antes? O rosto do ministro ficou rígido, incapaz de falar. Não foi você quem me disse para não ter pressa? Onde eles estão agora? Eles estão na Rua dos Homens-Peixe. Reúna algumas forças e faça com que ele venha comigo. Envie pessoas para ficar de olho e garantir que ninguém ofenda os Piratas Demônios Brancos. Senão, toda a Ilha dos Homens-Peixe poderá ser destruída. Sim. Vossa Majestade, os piratas demônios brancos não causariam problemas, causariam? A Ilha dos Homens-Peixe está sob a proteção de Barba Branca. Nem mesmo os piratas demônios brancos iriam facilmente contra Barba Branca. O rosto de Netuno estava sombrio, e ele baixou a voz, dizendo, você não sabe que tipo de lunáticos os piratas demônios brancos são. Dragões celestiais, almirantes da marinha. Eles ousam matar essas pessoas. O que há neste mundo que eles não ousariam fazer? Barba Branca é realmente poderoso, mas o demônio branco também não é desleixado. Só podemos rezar para que eles não fiquem na Ilha dos Homens-Peixe por muito tempo. O ministro hesitou e então disse, Majestade, devemos informar Jimbe? Os olhos de Netuno brilharam. Sim. Como ele pôde esquecer Jimbe? Peça para alguém entrar em contato com Jimbe e pedir para ele ir para a Rua dos Homens-Peixe o mais rápido possível. Sim, Majestade. Então esta é a Ilha dos Homens-Peixe. Por que eles têm tanto medo de nós? Kun olhou confuso para os olhos assustados dos Homens-Peixe. Luxi, com uma expressão fria, disse, se nem mesmo a morte de um almirante da marinha inspira medo, isso só pode significar que os almirantes da marinha não são nada com que se preocupar. Ao ouvir as palavras frias de Luxi, Kun coçou a cabeça sem jeito. A propósito, onde está Perona? Ela foi explorar outras partes desta ilha. Ryujiro disse indiferentemente. Capitão, você não está preocupado que ela possa fugir? Kun perguntou. Não se preocupe, ela não tem coragem. Atualmente Perona era considerada parte dos piratas demônios brancos. Provavelmente não há ninguém disposto a protegê-la, exceto em seu navio. Nesse momento, Netuno e sua comitiva chegaram apressadamente perto do grupo de Ryujiro. Ao ver Ryujiro e sua tripulação, Netuno se sentiu extremamente desconfortável. Essas pessoas eram vilões notórios dos mares, especialmente o demônio branco, que era considerado até mesmo superior ao próprio Barba Branca. Isso mostrou o quão poderoso Ryujiro era. Gole! Um homem-peixe tão grande! Carmen e Kun não conseguiram deixar de suspirar de admiração. Eles nunca tinham visto um homem-peixe desse tamanho antes. Netuno abaixou a cabeça respeitosamente, lançando um olhar cauteloso para Ryujiro. De repente sua expressão endureceu, e seu corpo enorme tremeu. Hyleg estava com os piratas demônios brancos? Oh meu Deus! Netuno sentiu sua cabeça girar. Capitão Ryujiro, bem-vindo à Ilha dos Homens-Peixe. O Palácio Ryugu preparou um banquete para você. Por favor, siga-me.
Embora Netuno sorrisse, ele era rígido e forçado. Neste momento, o coração de Netuno ainda estava ansioso. Já que o rei Netuno nos fez um convite tão caloroso, não gostaríamos de decepcioná-lo. Ao ouvir isso, o coração de Netuno finalmente se acalmou um pouco. Naquele momento, Jinbe também chegou. Ao ouvir que os piratas demônios brancos tinham chegado à Ilha dos Homens-Peixe, Jinbei sentiu uma urgência intensa. O terror dos piratas demônios brancos ficou conhecido mundialmente após a transmissão daquele dia. Sem dúvida, se eles irritassem os piratas do Barba Branca, isso causaria danos catastróficos à Ilha dos Homens-Peixe. Vossa Majestade. Jinbei dirigiu-se respeitosamente a Netuno. Ao ver Jinbe chegar, Netuno se sentiu um tanto quanto tranquilo. Os piratas demônios brancos. Jinbe olhou para Ryujiro, sentindo uma pressão imensa da outra parte, seu coração cheio de pavor. Uma pressão tão poderosa antes mesmo de fazer um movimento. De fato, este era o demônio branco. Jinbe, quanto tempo não te vejo? De repente, uma voz familiar fez Jinbe desviar o olhar. Quando Jinbei viu Hyleg, sua expressão se tornou de descrença. Hyleg, o que você está fazendo aqui? Hyleg riu com indiferença. É uma longa história, mas agora faço parte dos piratas demônios brancos. Este meu velho corpo ainda pode ter uma última aventura com esses jovens. Jinbe ficou de boca aberta. Até Hyleg se juntou à tripulação do demônio branco. Isso foi inacreditável demais. Bem, vamos discutir isso mais tarde. O rei Netuno preparou um banquete para nós. Não vamos perder tempo. Ryujiro disse calmamente. Sob a liderança de Netuno, Ryujiro e sua tripulação o seguiram até o Palácio Ryugu. Observando de longe, os moradores da Rua dos Homens-Peixes sentiram uma pontada de tristeza ao ver seu rei tão respeitoso como um pirata. Em um canto escondido da rua, Odd Jones olhava com intenção maliciosa, seu rosto contorcido de fúria. Netuno, seu velho tolo, você é a desgraça dos Homens-Peixe. É apenas um mero humano, e você até prepara um banquete especialmente para eles. Maldito demônio branco, os Homens-Peixes são naturalmente superiores aos humanos. Vamos usar a morte do demônio branco para mostrar aos humanos nos mares o quão poderosos os Homens-Peixes são. Ao chegar ao Palácio Ryugu, Ryujiro e sua tripulação não foram educados, aproveitando o banquete especial preparado para eles. Hyleg e Jinbe, velhos conhecidos, conversaram muito durante a festa, com Hyleg assegurando a Jinbe que os piratas demônios brancos não eram tão assustadores quanto as lendas diziam. Além disso, embora a tripulação fosse frequentemente chamada de piratas demônios brancos, o navio de Ryujiro ainda não tinha uma única bandeira pirata. Se eles eram piratas ou não, pode ser apenas uma autoafirmação do governo mundial e da marinha. Rei Netuno, na verdade, vim para a Ilha dos Homens-Peixe por um motivo específico. Assim que as palavras saíram da boca de Ryujiro, a atmosfera no salão ficou tensa, com os copos de todos pendurados no ar. O coração de Netuno apertou, e ele forçou um sorriso. O que é que você precisa? Capítulo 225. Shiraoshi. Quero conhecer Shiraoshi. Instantaneamente, a expressão de Netuno mudou drasticamente, seu rosto gradualmente mostrando sinais de pânico. O rosto de Jinbe ficou particularmente sério. Como um dos poucos que sabia sobre o assunto, Jinbe estava bem ciente do status especial de Shiraoshi. Por que Ryujiro iria querer conhecer Shiraoshi? Será que ele sabe sobre essa coisa? É impossível, absolutamente impossível. Netuno lutou para reprimir suas emoções turbulentas, mas não importava o quanto tentasse, sua calma interior o iludia. Sua voz tremeu levemente. Não sei por que o capitão Ryujiro quer conhecer minha filha, Shiraoshi. Os olhos de Ryujiro se estreitaram levemente. Acho que você sabe mais do que eu. Não há necessidade de entrar em detalhes. Apenas entender a implicação é o suficiente. Netuno foi envolvido por uma sensação sufocante. Sua mente rugiu, e seu rosto ficou pálido. Jinbe também tremeu, e Hyleg agarrou firmemente o braço de Jinbe, balançando a cabeça solenemente. A atmosfera no salão caiu ao ponto de congelamento. Shiraoshi era a filha mais amada de Netuno, e ele não permitiria que nenhum mal acontecesse a ela. Netuno, não se preocupe. Estou apenas interessado em sua filha. Só quero entender o que há de tão especial nela. Com minhas habilidades, não preciso cobiçar essas coisas. Ryujiro disse confiantemente depois de tomar um gole de sua bebida. O olhar de Netuno mudou ligeiramente. Ele podia sentir que as palavras de Ryujiro não eram enganosas. Aquele tom confiante refletia sua confiança em seu próprio poder. Quão forte é esse homem para exibir tamanha confiança? O poder de Shiraoshi, uma vez despertado, pode destruir o mundo. Tudo bem, vou concordar com seu pedido. Enquanto Netuno falava, seus ministros gritaram, Vossa Majestade. Chega. Eu confio em você, Ryujiro. A voz severa de Netuno silenciou os ministros. Jinbei olhou para Netuno com os olhos arregalados, mas logo recuperou a compostura. O banquete não foi tão agradável quanto o esperado. Na grande porta do palácio, Shiraoshi estava lá dentro. Kui e Carmen olharam para a porta enorme boquiabertos. A princesa Shiraoshi poderia ser tão grande quanto seu pai? A aparência de Netuno. Eles se perguntavam como seria a aparência da filha dele. Majestade, por que há tantas marcas nesta porta? Kun perguntou. As marcas na porta pareciam ter sido feitas por algo afiado. Por que a porta da princesa Shiraoshi teria essas marcas? Netuno suspirou profundamente. Para ser honesto, minha filha foi assediada por um pirata por muitos anos. Um pirata? Por que você não o eliminou então? Isso só deixou com ainda mais confuso. Netuno deu um sorriso irônico. O pirata é um usuário da fruta Mark Mark.
Ele pode rastrear alvos à distância, e até mesmo nossos guardas do Palácio Ryugu acham difícil localizá-lo. Então é esse o caso. Naquele momento, uma luz fria brilhou à distância, e uma pequena faca voou rapidamente em direção à posição de Ryujiro. Essa visão quase assustou Netuno. Não foi direcionado especificamente a Ryujiro, mas sim aleatoriamente a Shiraoshi. Ryujiro bufou friamente. Uma enorme explosão de energia quebrou a faca, e a força da explosão foi avassaladora, fazendo com que Netuno e Jinbe sentissem uma pressão semelhante à de uma montanha. Este é o demônio branco? Mais assustador do que eles imaginavam. Uau! Em um instante, uma névoa espessa surgiu ao lado de Ryujiro. Com exceção de Hinata, todos os olhos se arregalaram em choque. Oh, que é isso? Como apareceu outro Ryujiro? Ryujiro disse ao seu clone: cuide desse cara. Entendido. Num piscar de olhos, o clone de Ryujiro desapareceu. Todos ficaram atordoados, seus cérebros lutando para processar o que tinha acabado de acontecer. Capitão, o que foi isso agora? Kun perguntou. Apenas um clone. Rei Netuno, Shiraoshi logo estará livre. Abra a porta e deixe-me conhecer a princesa Shiraoshi. Netuno hesitou por um momento, mas finalmente abriu a porta do quarto de Shiraoshi. Enquanto a porta se abria lentamente, a figura maciça de Shiraoshi apareceu. Seu rosto delicadamente requintado era hipnotizante, especialmente seu peito montanhoso, que era espantoso. Até Hinata olhou com admiração. Tão grande? Hinata olhou para si mesma. A diferença de tamanho é grande demais para comparar. Uau! Carmen ficou atordoada internamente. Esta é a princesa Shiraoshi? É difícil acreditar que ela é filha do rei Netuno. Pai, quem são essas pessoas? Shiraoshi olhou para Ryujiro e os outros com uma pitada de medo. Devido à sua infância incomum e natureza única, Shiraoshi teve pouco contato com estranhos, especialmente humanos. Esses são meus amigos. Este é Ryujiro, ele quer te conhecer. O rosto de Netuno mostrou um sorriso amoroso. Netuno tinha amor infinito por sua filha. Ryujiro. Shiraoshi olhou para Ryujiro com curiosidade, seus olhos atraídos para os dele com um fascínio quase magnético. Hinata e eu entraremos. O resto de vocês espere lá fora. Ku e Carmen ficaram um pouco decepcionados, querendo fazer algumas perguntas interessantes à princesa Shiraoshi. Ao ver Hinata e Ryujiro entrarem, o coração de Netuno ficou inquieto novamente. Jinbe sussurrou: Vossa Majestade, você deve entender que as palavras dele indicam que ele está ciente do poder que Shiraoshi detém. Por que ainda permitir que ele a conheça? Netuno balançou a cabeça desamparadamente e suspirou. Não sei por que concordei. Talvez seja por causa do que ele disse. Alguém como ele talvez não cobiçasse esse poder. Suspirar. Jinbei suspirou profundamente. O rei ainda subestima a importância das armas antigas. Elas têm o poder de virar os mares. Não importa o quão fortes os humanos sejam, eles não podem desafiar a natureza. Aqueles reis do mar poderiam silenciosamente obliterar qualquer ilha. Enquanto isso, em um navio pirata em ruínas fora da Ilha dos Homens Peixe, Vanderdecken Nono estava limpando sua pequena faca. Shiraoshi, Shiraoshi, meu amor. Estaremos juntos em breve. Vanderdecken Nono murmurou continuamente, seu rosto adornado com um sorriso tolo. Naquele instante, Vanderdecken Nono estremeceu de repente, um arrepio frio percorreu suas costas. Quem vai lá? Vanderdecken Nono olhou aterrorizado para a figura. O olhar frio o fez sentir como se estivesse em um abismo gelado. Uau! Como o som de um objeto afiado sendo desembainhado, naquele momento, o rosto de Vanderdecken Nono enrijeceu enquanto o sangue jorrou de seu pescoço como uma cachoeira, e ele caiu pesadamente no chão, convulsionando violentamente. O clone de Ryujiro olhou para ele fracamente antes de desaparecer em uma explosão de fumaça. Momentos depois, as convulsões de Vanderdecken Nono cessaram gradualmente, seus olhos estavam arregalados, mortos e sem piscar. Capítulo 226. O tempo passou rápido, e Netuno esperava do lado de fora ansiosamente. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do quarto de Shiraoshi. Apesar das garantias de Ryujiro como pai, Netuno não conseguia deixar de se sentir preocupado. Rangido. A porta se abriu lentamente, e Netuno espiou para dentro ansiosamente. Ao ver que Shiraoshi estava ileso, ele soltou um suspiro de alívio. Ryujiro-san, suas palavras anteriores eram verdadeiras? Ryujiro sorriu levemente. Claro, você verá em breve. Shiraoshi, boa sorte. Espero que você consiga dominar esse poder dentro de você. Sim, vou tentar, Ryujiro-san. Shiraoshi assentiu vigorosamente, com os olhos cheios de expectativa. Netuno e Jinbe ficaram perplexos. O que Ryujiro disse a Shiraoshi? Eles nunca tinham visto tal olhar em seus olhos antes. Antecipação? O que Shiraoshi está esperando? Mas o poder ao qual Ryujiro se referiu deve ser o poder dos reis dos mares. Poderia Ryujiro estar ajudando Shiraoshi a dominar o poder dos reis dos mares? Isso é possível? Netuno rapidamente descartou seus pensamentos absurdos. Se fosse realmente como ele tinha acabado de pensar, talvez outros não conseguissem, mas isso não significa que Ryujiro não conseguiria. O poder dos reis dos mares é muito mais potente que os poderes das frutas do diabo, e Shiraoshi, como uma princesa rei dos mares, poderia potencialmente derrubar o mar inteiro. Shiraoshi, não tenha medo. Você não terá mais que se esconder no seu quarto. Aquele homem está morto agora. Ryujiro olhou para Shiraoshi, que parecia assustado e hesitante em sair da sala. Ele suspirou, pensando na natureza grotesca de Vanderdecken Nono. Mesmo que ele fosse fisicamente incompatível, Shiraoshi poderia facilmente esmagá-lo com seu tamanho.
Capitão Ryujiro, o que você disse é verdade. Netuno perguntou visivelmente animado. Certamente. Vander Decken Nono está morto. Ryujiro respondeu calmamente. Ótimo. Os olhos de Netuno se encheram de lágrimas de alegria. Sua filha não precisaria mais se esconder em seu quarto. Pai, posso sair agora? Shiraoshi, ainda incrédula, sentia-se nervosa depois de anos sem sair do quarto. Sim, de agora em diante você não precisa mais ficar neste quarto. Netuno assentiu seriamente. O grande corpo de Shiraoshi tremeu enquanto ela cobria o rosto e começava a soluçar. Nesse momento, um guarda ferido do Palácio Ryugu tropeçou e caiu no chão. A reviravolta repentina dos acontecimentos fez com que a expressão de todos mudasse. O guarda olhou para Netuno, sua voz tremendo. Vossa Majestade, Odd Jones e seus companheiros atacaram o Palácio Ryugu. Os príncipes foram capturados. Todos os ministros estão sob o controle de Odd Jones. Ele disse que se você não entregar Shiraoshi, ele matará os príncipes. O que? O rosto de Netuno mudou drasticamente, choque e horror eram evidentes. Como Odd Jones ousa fazer isso? Jinbe franziu a testa profundamente, lembrando-se da criança que vira antes. Sua expressão ficou ainda mais grave. É aquele garoto. Aquele garoto foi influenciado por Arlong, mantendo a ideologia supremacista dos Homens-Peixe. Jinbe olhou para Ryujiro. Isso foi por causa da chegada dos piratas demônios brancos? Esses lunáticos nem percebem o terror dos piratas demônios brancos. Ei, Odd, atacar o Palácio Ryugu não é um pouco excessivo? O subordinado de Jinbe Dozun falou lentamente. Os olhos de Odd Jones brilharam friamente. Netuno é velho e inútil. Seu governo sobre a Ilha dos Homens-Peixe só traz desastre. De agora em diante, somos os governantes da Ilha dos Homens-Peixe. Odd está certo. Netuno, que rasteja diante dos humanos, não é digno de governar a Ilha dos Homens-Peixe. Nós, os novos piratas Homens-Peixe, somos o futuro da Ilha dos Homens-Peixe. Ah! Os Homens-Peixe sob o comando de Odd Jones rugiram de excitação. Bom, muito bom. Os olhos de Odd Jones mostravam excitação. Os Homens-Peixe são a raça mais importante do mar, e meros humanos são insignificantes. Ele penduraria a cabeça daquele homem na Praça dos Homens-Peixe. Mostre a todos o verdadeiro terror dos Homens-Peixe. Odd, o que você fez? Naquele momento, um rugido de raiva veio de não muito longe. Netuno, cheio de fúria, olhou para Odd Jones. Você está tentando se rebelar? Netuno repreendeu friamente. Odd Jones zombou de Netuno. Netuno, sua dinastia deveria ter sido derrubada há muito tempo. Sob seu governo, os Homens-Peixe não têm futuro. Nós, os novos piratas Homens-Peixe, somos o futuro da Ilha dos Homens-Peixe. Você que se humilha diante dos humanos, não tem o direito de ser rei da Ilha dos Homens-Peixe. Netuno tremeu de raiva. Desgraçado. Jinbe, com o rosto escuro, olhou friamente para Odd. Odd, pare com essa loucura. Não piore as coisas. Hehe. Odd Jones olhou para Jinbe com crescente desdém. Jinbe, agora você é um lacaio humano e não tem o direito de falar comigo. Você traiu o Tigre-san. Jinbe ficou momentaneamente sem palavras. Odd tinha sido doutrinado com as crenças supremacistas de Arlong desde a infância. Esse cara odiava humanos, acreditando que eles eram a razão pela qual os Homens-Peixe tinham que viver na Ilha dos Homens-Peixe. Seus camaradas quase todos morreram em mãos humanas. Se você entregar Shiraoshi, eu libertarei os príncipes. Os olhos de Odd, cheios de malícia, estavam fixos na grande figura de Shiraoshi. Shiraoshi estremeceu sob o olhar de Odd Jones. Nesse momento, uma voz preguiçosa surgiu. Mais um tolo como Arlong. Ryujiro bocejou preguiçosamente. Humano, não seja tão arrogante. Esta não é a Terra. É a Ilha dos Homens-Peixe. Os olhos frios de Odd Jones encararam Ryujiro. Ryujiro olhou para Odd Jones indiferentemente. E então? Só aqueles peixinhos atrás de você? Você é apenas um peixe um pouco maior. O que? Os oficiais dos novos piratas Homens-Peixe ficaram furiosos e os chamaram de peixinhos, chamando Odd de peixe grande. Humanos. Muito arrogante. Kun, Carmen e Luxi, cuidem dessas pessoas. Não machuquem os príncipes. Entendido, capitão. O entusiasmo dos três aumentou. Lidar com essas pequenas frituras não era um desafio para eles. Não nos subestime. Os oficiais dos novos piratas Homens-Peixe e seus subordinados rugiram de raiva. Uma risada estranha e etérea ecoou nos ouvidos de todos, enquanto um fantasma transparente passava pelos corpos dos Homens-Peixe. Ei, o que você tem? Ao ver o fantasma, Ryujiro sorriu. A menina finalmente retornou. Capítulo 227. À medida que a presença fantasmagórica passava pelos Homens-Peixe, muitos deles perderam a vontade de lutar. Ei, o que há de errado com vocês? Se controle. A figura fantasmagórica continuou a passar por eles. Estou desperdiçando ar. O rosto de Odd Jones ficou cada vez mais sombrio. Esses idiotas inúteis. O que é essa coisa fantasmagórica? Dozun zombou friamente, tendo se esgueirado por trás de Luxi. Os humanos são apenas faladores vazios. Vou arrancar sua cabeça. Correntes foram imediatamente retiradas, mas naquele momento, a figura de Luxi desapareceu de repente. Uma voz fria entrou nos ouvidos de Dozun por trás. É só disso que os Homens-Peixe são capazes? De repente, os olhos de Dozun se contraíram. Ele tentou se distanciar de Luxi, mas era tarde demais. Pistola de dedo. As pistolas de dedo de alta velocidade criaram inúmeras imagens residuais, deslumbrantes como uma flor de lótus.
O poder das pistolas de dedo não era menor que o das armas comuns, e o ataque torrencial deixou Dozun incapaz de resistir. Dozun foi levantado no ar, incapaz de pousar enquanto Luxi desferia uma série de golpes devastadores. A dor excruciante gradualmente tomou conta da consciência de Dozun. Uau! Dozun cuspiu um bocado de sangue, que pingou no chão. Luxi desferiu outro chute poderoso sem piedade, derrubando Dozun. Como um cometa, Dozun se chocou contra o chão, com destroços voando para todos os lados. Deitado em meio aos escombros, Dozun estava encharcado de sangue, seus olhos reviraram enquanto ele perdia a consciência. A visão de seu líder caído, Dozun, fez com que os rostos dos homens-peixe mudassem drasticamente, e suas mentes fervilhavam de choque. Um capitão simplesmente caiu assim? Dozun-sama, isso não pode estar acontecendo. Dozun-sama, levante-se. Estalar. De repente, o rugido de um relâmpago irrompeu, com raios como dragões prateados causando estragos entre os homens-peixe. O poder do raio estava além de sua resistência, destruindo seus corpos. Gritos ecoaram por todo o palácio Ryugu, com inúmeros homens-peixe lamentando em agonia. Netuno olhou com descrença e espanto para o estado dos novos piratas homens-peixe. Essa é a força dos piratas demônios brancos? Logia Goru Goru no Mi, Logia Kazi Kazi no Mi e o mestre Rokushiki? Cada um desses indivíduos pode ser equiparado a um almirante. Netuno olhou para Perona flutuando no ar. Essa garota também era usuária de Akuma no Mi? Esses fantasmas devem ser o poder dela. Uma habilidade interessante que suga força de vontade. Vendo a situação, Odd Jones gritou: tome um esteroide energético. Os outros oficiais tiraram pílulas em forma de cápsulas dos bolsos e as engoliram. Instantaneamente a malícia em seus olhos se intensificou. Seu poder interno aumentou rapidamente e suas habilidades de combate foram elevadas a um novo nível. Esteroide energético melhora muito as funções físicas em um curto período. Após consumir uma certa quantidade, ele causa uma mutação severa, concedendo imensa força ao custo de queimar a própria vida. É essencialmente extrair demais da vitalidade de alguém para obter um poder imenso. Odd Jones pegou um grande punhado de esteroide de energia do bolso e engoliu dezenas deles. Vendo isso, os 3 príncipes que tinham sido resgatados antes ficaram horrorizados. Eles gritaram em choque. Odd enlouqueceu? Tomar tantos esteroides de energia resultará em efeitos colaterais irreparáveis. De fato, naquele momento, a aura de Odd aumentou várias vezes, e seu cabelo começou a ficar branco. Ah! Jinbei suspirou. Odd foi levado pelo caminho errado por Arlong, e não podia voltar atrás agora. Bum! Em um instante, Odd Jones mergulhou como uma flecha afiada, seus olhos cheios de intenção assassina enquanto mirava em Ryujiro. O alvo sou eu? Ryujiro exalou um suspiro de ar viciado. Mesmo sem entoar, o poder Kido de Ryujiro não foi afetado, pois ele havia alcançado outra dimensão. Raios brilhantes de luz, contendo energia aterrorizante, foram disparados. Naquele momento, o rosto de Odd Jones mudou abruptamente. Ele deve ter sentido a ameaça iminente de morte. O que é essa luz? O que é essa coisa? Não houve tempo para que Odd Jones reagisse. O ataque distorcendo o espaço já havia alcançado Odd Jones. Ele tentou bloqueá-lo com as mãos. Ingênuo, com as palavras de Ryujiro caindo. Estrondo. O vazio tremeu, e toda a ilha dos homens-peixe pareceu sofrer um tremendo impacto. A explosão deslumbrante subiu para o céu, e as ondas de choque aterrorizantes foram avassaladoras. Os homens-peixe restantes foram imediatamente levados embora, e o calor intenso transformou a área em um mar de fogo. Svi svi svi. As 3 figuras retornaram para o lado de Ryujiro. Suas sobrancelhas se contraíram por um momento antes de relaxar. Nesse ponto, nada que seu capitão fizesse o surpreenderia. Perto dali, Hyleg abriu a boca, olhando para as chamas ainda se dissipando, com ondas de espanto em seu coração. Que poder! Esse cara demonstrou outra nova habilidade. Incrível! Esse cara tem centenas de habilidades? Este definitivamente não é um poder de Akuma no Mi. Hyleg até se perguntou se eles eram seres antigos que tinham despertado recentemente de um longo sono. Conforme as chamas gradualmente se dissipavam, não sobrou nada de Odd Jones. Sob tamanha força explosiva, Odd Jones não tinha chance de sobrevivência. Vários oficiais dos novos piratas homens-peixe também estavam mortos em poças de sangue. Foi, sem dúvida, um massacre, uma matança sem qualquer suspense. Com apenas 1/3 dos homens-peixe restantes, seu moral havia desabado completamente. Eles haviam perdido toda a vontade de lutar. Com os oficiais e Odd Jones mortos, os novos piratas homens-peixe largaram suas armas e se ajoelharam em sinal de rendição. Os guardas do palácio Ryugu prenderam todos eles. Ryujiro-san, todos os humanos possuem habilidades tão poderosas quanto as suas? Shiraoshi perguntou curiosamente. Ryujiro olhou para Shiraoshi e respondeu calmamente: poucos são tão fortes quanto eles nos mares. Os poderes do relâmpago e do vento são devidos às suas Akumas no Mi. E você? Você também é um usuário de Akuma no Mi? Shiraoshi continuou a perguntar. Netuno começou a suar frio e ficou ainda mais ansioso. Minha filha, por favor, não pergunte mais nada. Quanto a mim, claro que não. Todas as minhas habilidades vêm do meu próprio poder. Capítulo 228. A tempestade em torno dos novos piratas homens-peixe havia diminuído completamente. Os homens-peixe presos nas celas aguardavam o julgamento da corte real.
Após o incidente, o rei Netuno realizou outro banquete especial para expressar sua gratidão a Ryujiro e sua tripulação. Jinbe olhou profundamente para Ryujiro. O chamado demônio branco não parecia tão assustador quanto as lendas sugeriam na vida cotidiana. Até agora, Ryujiro parecia ter um bom temperamento, mas Jinbe sabia que se alguém o provocasse, as consequências provavelmente seriam catastróficas. Depois de passar vários dias na Ilha dos Homens-Peixe, Ryujiro e sua tripulação estavam prontos para seguir para o Novo Mundo. Com a influência dos piratas demônios brancos, sua entrada no Novo Mundo certamente causaria uma tempestade. Os olhos do mundo estavam focados neles, imaginando qual das tripulações piratas dos 4 imperadores seria a primeira a cair nas mãos dos piratas demônios brancos. Após comprar suprimentos suficientes, Ryujiro e sua equipe se prepararam para partir. Shirahoshi olhou para Ryujiro com relutância. Ela estava cheia de expectativa pelo poder que Ryujiro havia mencionado. Na verdade, Shirahoshi até expressou seu desejo de viajar com os piratas demônios brancos para o Novo Mundo, mas Ryujiro recusou. Embora a Arca Machine fosse grande o suficiente, o tamanho enorme de Shirahoshi chamaria muita atenção. Mais importante, suas habilidades únicas representavam um perigo. Se sua identidade como uma arma antiga, Poseidon, fosse exposta, isso poderia trazer desastre para a Ilha dos Homens-Peixe. Em Mary Geoise, a Terra Santa dos Dragões Celestiais, um dragão celestial, usando um capacete quadrado, caminhava com seus escravos. Abaixo dele estava um pirata notório com uma recompensa que excedia 1 bilhão de frutas, tratado como nada mais que uma montaria, espancado continuamente pelo chicote do dragão celestial. Para o dragão celestial, até mesmo um pirata que valia mais de 1 bilhão de berris não passava de mais um escravo. São Charumaco, aqui está a lista mais recente de escravos. Por favor, dê uma olhada. O servo bajulador entregou uma lista. São Charumaco, com a cabeça erguida, olhou para a lista e apontou para alguns nomes. Dê isso aos cachorros. Guarde o resto por enquanto. E certifique-se de domá-los corretamente desta vez. Não quero outro incidente como o da última vez. Ao ouvir a voz gélida de São Charumaco, o servo estremeceu de medo. Sim, meu senhor. Eu entendo. Naquele momento, uma mulher de cabelos alaranjados, com um buraco enorme no abdômen, pairava sobre São Charumaco, com os olhos friamente fixos nele. Este é um dragão celestial? Eles são todos lixo. Seus olhos brilharam de desgosto. À medida que a pressão espiritual aumentava, um clarão de luz roxa iluminou a área. São Charumaco franziu a testa enquanto o brilho púrpura tremeluzia diante de seus olhos, forçando-o a abri-las bem. Quando ele olhou para cima e viu a mulher no céu, a morte desceu sobre ele. Em um instante, um ser assustador irrompeu da pressão espiritual, atirando direto no peito de São Charumaco. Naquele breve momento, seus olhos se arregalaram, encarando incrédulos o buraco aberto em seu peito. Enquanto sua consciência desaparecia, ele não conseguia acreditar que alguém ousou matar abertamente um dragão celestial na Terra Santa. São Charumaco. A mente do servo ficou em branco. Seu rosto ficou pálido como papel, drenado de toda cor. Um dragão celestial. Um dragão celestial foi morto. E não em qualquer lugar, mas na Terra Santa. Quando o servo olhou para o céu, a mulher havia sumido. De repente, o pirata que estava rastejando no chão olhou ferozmente para o servo. Com um movimento rápido, sua mão áspera agarrou a cabeça do servo. Com um aperto forte, sangue jorrou dos orifícios do servo, e seus olhos se arregalaram quando ele foi esmagado até a morte. Em pouco tempo, a notícia do assassinato de um dragão celestial na Terra Santa causou comoção no mundo todo. Ninguém conseguia acreditar que alguém ousou assassinar um dragão celestial em Mary Geoise. Quem poderia ser tão ousado? Este era um dragão celestial morto na Terra Santa, nada mais, nada menos. A pressão sobre os 5 anciões era sem precedentes, pois os dragões celestiais os pressionavam implacavelmente por respostas. Se não fosse por aquela figura poderosa, esses dragões celestiais não passariam de lixo inútil. O que você acha desse grupo que se autodenomina espada? Dizem que eles podem assassinar qualquer um, desde que o preço seja justo. O ancião de bigode falou solenemente. Os piratas demônios brancos já estavam causando problemas suficientes para o governo mundial, e agora esse grupo assassino-espada apareceu. O fato de eles só aceitarem pagamento em frutas do diabo tornava seus motivos ainda mais misteriosos. A razão pela qual o governo mundial não tomou medidas contra os piratas demônios brancos foi em parte porque eles haviam entrado no Novo Mundo. Nem o governo nem a marinha queriam entrar no território dos 4 imperadores tão abertamente. Eles esperavam que os piratas demônios brancos eliminassem uma das tripulações dos 4 imperadores para eles. Pelo que parece, os piratas demônios brancos eram um bando imprudente, sem medo das consequências. Caso contrário, eles não teriam ousado matar um dragão celestial. Impulsione o CP-0 para investigar o paradeiro deste grupo espada. Assim que forem encontrados, elimine-os imediatamente. Não podemos permitir que outra potência chegue ao mesmo nível dos piratas demônios brancos. A reputação da marinha já está à beira do abismo depois da última guerra. Os ataques piratas a filiais navais estão aumentando. Já enviei agentes do CP para ajudá-los. Perdemos Kizaru, e o plano de recrutamento global não pode esperar mais. A Pica-Pica no Mi deve ser encontrada logo. Ela não pode cair nas mãos de piratas. A propósito, o que você acha da proposta de Sengoku? O ancião de óculos falou em voz baixa. Os outros 4 trocaram olhares, seus rostos escuros e assassinos. A linhagem pecaminosa não deve ter permissão para continuar. O plano de Sengoku é viável.
Se for bem sucedido, será uma chance para o governo e a marinha restaurarem sua dignidade. Então vamos nos preparar. Ninguém poderia imaginar que a linhagem maligna do rei pirata ainda existia, e que ele até se tornará um pirata renomado. Porgas de Ace, comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, o punho de fogo. Enquanto granizo caía e relâmpagos brilhavam, Ryujiro e sua tripulação entraram no Novo Mundo. O clima no Novo Mundo era estranho e imprevisível, mas felizmente nem granizo nem chuva conseguiram atingir o convés do Arca Machine. Ao longe, ouviam-se os sons da batalha. Luxie estava lutando contra uma tripulação pirata que tinha acabado de entrar no Novo Mundo. Desconhecendo o território, a tripulação sofreu pesadas perdas e, em seu desespero, tolamente procurou problemas com a tripulação de Ryujiro. Quando o capitão pirata tentou implorar por misericórdia, já era tarde demais. Ryujiro não tinha intenção de deixar Luxie se segurar. Um zumbido ecoou pelo convés quando um portal vazio se abriu e uma figura familiar saiu. Ryujiro olhou para a figura com indiferença antes de chamar Hyleg. Hyleg. Capítulo 229. Hyleg, que estava folheando um livro, levantou a cabeça quando a luz cortante de uma espada veio direto em sua direção. Ele rapidamente sacou sua própria espada, e o som das lâminas se chocando ecoou poderosamente pelo convés. Uma onda de choque invisível percorreu o ar, fazendo as pupilas de Hyleg se contraírem em descrença enquanto ele olhava para a figura à sua frente. Shiki, é você mesmo? Hahaha. Hyleg, sua força diminuiu. Parece que nem você consegue escapar da devastação do tempo. A risada calorosa de Shiki ecoou pelo convés. Hyleg deu um sorriso impotente e disse: o tempo cobra seu preço de todos. Já vivi o suficiente para estar contente. Ninguém pode escapar do tempo, Shiki comentou com desdém. Foi só então que Hyleg notou algo incomum na aparência de Shiki. Ele não só havia ficado mais jovem, como também havia um pedaço sinistro de osso branco no canto de sua boca. Shiki, o que está acontecendo com você? Hyleg perguntou com a testa franzida. Ele sentiu algo estranho na aura de Shiki. Havia uma pressão estranha, como se estivesse afetando diretamente sua alma. Este é o poder que Ryujiro me concedeu. Eu transcendi a fragilidade de um corpo humano, declarou Shiki. Agora possuo vida quase eterna. O quê? Os olhos de Hyleg se arregalaram em choque. Vida eterna? Como isso poderia ser possível? Até onde ele sabia, a única maneira de obter a vida eterna era por meio da cirurgia de imortalidade da Opi-Opi no Mi. Hyleg, você não entende o poder de Ryujiro. Ele é o único deus verdadeiro neste mundo. Um deus, hein? Hyleg ponderou. Pelo que ele tinha visto até agora, aquelas técnicas bizarras de fato tinham uma certa qualidade divina. Mas poderia realmente haver um deus neste mundo? Hyleg não tinha tanta certeza. Ryujiro também lhe ofereceu esse poder? Shiki perguntou confuso. Logicamente, se Hyleg tivesse se transformado em um Hollow como ele, sua força não seria menor que a sua. Ele fez. Eu simplesmente escolhi não aceitar, Hyleg respondeu calmamente. Por que não? Você não quer viver para sempre? Shiki não conseguia entender a recusa de Hyleg. Aos seus olhos, ninguém poderia recusar a vida eterna. A vida eterna é tentadora, claro, disse Hyleg. Mas minha vida está chegando ao fim, e não vejo necessidade de prolongá-la mais. Seguir o capitão foi minha última grande aventura. Enquanto ele falava, memórias de seu primeiro encontro com Roger surgiram na mente de Hyleg. Seu encontro com Ryujiro realmente o fez lembrar daqueles bons e velhos tempos de sua juventude. TCH. Velho tolo teimoso, Shiki bufou com desprezo. Hyleg apenas riu baixinho, deixando as palavras de Shiki passarem. Naquele momento, Luxie retornou ao navio, seu corpo encharcado de sangue, e seu forte fedor enchia o convés. Franzindo a testa, Ryujiro olhou para Luxie e disse: limpe, não suje o convés. Luxie assentiu em reconhecimento. Desde que chegaram ao Novo Mundo, eles encontraram e lutaram contra muitas tripulações piratas. Os piratas do Novo Mundo eram muito mais fortes que os da primeira metade da Grand Line. Mas para Luxie e os outros, essas batalhas exigiam apenas um pouco mais de esforço. Enquanto isso, Perona era a mais relaxada de todas, dado seus poderes de Ouro no Mi. Até mesmo piratas capazes de usar aqui não conseguiam tocar sua forma espiritual. A menos que atacassem seu corpo físico, não havia nada que pudessem fazer para machucá-la. Enquanto Perona patrulhava os céus, procurando por navios piratas por perto, ela avistou o contorno sombrio de um navio na neblina à frente. É isso! Um navio pirata com cabeça de mamute avançava lentamente em direção à Arca Máxima. A bordo, a figura maciça de Jack da Seca estava na proa, olhando para o horizonte. Recentemente, um de seus esquadrões havia sido dizimado. Aqueles homens serviram sob os piratas das feras. Alguém ousou fazer um movimento contra eles. Capitão Jack, nós avistamos um alvo à frente. Parece uma garotinha. Uma garotinha? Jack arrancou a luneta de um de seus subordinados. Ao olhar através dela, ele teve um vislumbre de uma figura recuando. Um usuário de Akuma no Mi, talvez? Capitão Jack, aquela mulher parece familiar, observou um dos piratas. Tenho a mesma sensação. Traga-me os cartazes de recompensa. Logo, um subordinado retornou com uma pilha de cartazes de recompensas do porão do navio. Jack folheou-os rapidamente até que seus olhos pousaram em um em particular. Princesa Fantasma Perona. Recompensa, 180 milhões. Afiliação, Piratas Demônios Brancos. Afinal, são eles, Jack murmurou. Outro pirata veio correndo, ofegante. Capitão Jack,
Estamos prestes a cruzar o caminho dos piratas demônios brancos. O quê? Os piratas demônios brancos? Os rostos da tripulação empalideceram de medo. A recente destruição do esquadrão deles poderia ter sido causada pelos piratas demônios brancos? Suspiro. Os piratas estremeceram coletivamente. Capitão Jack, devemos dar meia volta? Perguntou um pirata nervosamente. Bang! Jack bateu o punho no convés, seus olhos cheios de fúria. Idiota! Quem você pensa que eu sou? Traga o navio para mais perto. Sim, Capitão Jack. Capitão. Há um navio pirata se aproximando. Perona gritou após retornar à Arca Machine. Lidem com isso vocês mesmos, Ryujiro respondeu preguiçosamente, já imerso em outra batalha mental com Gojo. Seriamente? Ku olhou de soslaio para a nave que se aproximava e então congelou em choque. Aquela bandeira. Era a bandeira dos Piratas das Feras. Isso foi por causa do esquadrão destruído? Eles estavam enfrentando uma formidável tripulação pirata. Ku olhou para Ryujiro e soltou um suspiro desamparado. Bem, parece que Jack o Seco será deixado para eles. Dada sua força e influência atuais, nenhuma das tripulações Yonko gostaria de entrar em conflito direto com os piratas demônios brancos. Jack era incrivelmente ousado ou incrivelmente tolo. A ideia de finalmente enfrentar um grupo Yonko fez os olhos de Kun brilharem de excitação. Eles estavam prestes a enfrentar os grandes astros dos Piratas das Feras. Os dois navios piratas finalmente se encontraram e Jack o Seco, com os olhos cheios de hostilidade, olhou ferozmente para a tripulação no convés. Piratas demônios brancos. Vocês estão querendo se tornar inimigos dos Piratas das Feras? Capítulo 230. As tripulações piratas de Yonko eram todas orgulhosas e arrogantes, embora os piratas demônios brancos tenham feito um nome significativo para si mesmos. Na opinião de Jack, os piratas demônios brancos ainda estão tentando se estabelecer no novo mundo e não ousariam desafiar uma tripulação Yonko. É claro que a confiança de Jack em sua própria força era primordial. Jack da Seca. Todos os piratas sob o comando de Kaido são apenas bestas irracionais? Kun disse com alguma resignação. Bum! Em um instante, um relâmpago cruzou o céu, e no momento em que o relâmpago iluminou a cena, a expressão sombria de Jack ficou clara. Seu pirralho, você está morto. A raiva de Jack explodiu como um vulcão pronto para entrar em erupção. Capitão Jack. Os piratas sob Jack ficaram ansiosos. Embora Jack fosse poderoso, sua autoconfiança era igualada apenas por sua falta de inteligência, o que o tornava um tanto tolo. É claro que eles só ousavam murmurar essas reclamações em particular e não ousavam criticar Jack abertamente. Acho que devo alongar um pouco meus músculos. Kun, você não está preocupado em entrar em conflito direto com uma equipe Yonko? Rayleigh apareceu de repente na frente de Jack e seus piratas. Jack tinha um sorriso cruel. Seu velho, ouse se juntar à diversão. Capitão Jack. Essa pessoa é... Os piratas reconheceram Rayleigh, mas sua fala falhou. Droga. Pare de desperdiçar meu tempo. Diga-me quem é essa pessoa. Jack exalava uma pressão sufocante, fazendo com que os piratas próximos prendessem a respiração, sentindo um arrepio ao ver os olhos injetados de sangue de Jack. Silvers Rayleigh. Aquele cara era o vice-capitão do navio do Rei Pirata, o Rei das Trevas Rayleigh. O que? Rei das Trevas Rayleigh. Aqueles que não conheciam o navio ficaram estupefatos. O vice-capitão do navio do Rei Pirata era uma figura lendária. Os olhos de Jack se estreitaram, mas ele não demonstrou nenhum sinal de medo. E o Rei das Trevas Rayleigh. Eu sou Jack Seca. Só uma velha relíquia do passado. Deixe-me ver se o vice-capitão do Rei Pirata é realmente tão formidável quanto dizem. Bum bum bum. A batalha estava prestes a começar, e os sons dos tiros de canhão ecoavam pelo mar. Ao mesmo tempo, o olhar de Rayleigh endureceu, e seu Akido Conquistador avassalador irrompeu, colidindo com Jack e seus piratas. Akido Conquistador. A maioria dos piratas de Jack não conseguiu suportar o impacto e desmaiou, com apenas alguns piratas de elite mal conseguindo manter os sentidos. O velho Rayleigh está se mexendo. TSK, TSK. Aqueles que não respeitam os mais velhos. Embora o velho Rayleigh já tenha passado do auge, ele ainda é uma figura lendária. Ele ainda poderia competir com o almirante da marinha. Kun zombou de Jack Seca. Neste momento Luxie, que havia saído da cabine, ficou atordoado pela batalha repentina. No tempo que levou para tomar um banho, outra tripulação pirata havia chegado. E pelo que parecia ser uma das calamidades dos Piratas das Feras. Eles finalmente iriam se chocar com uma tripulação Yonko? Não me subestime. Jack rugiu de repente, sem demonstrar medo enquanto encarava Rayleigh. Ele empunhava duas espadas Sotel, suas lâminas semelhantes a foices descendo. Bum! O navio inteiro tremeu violentamente com o impacto da batalha. No Novo Mundo as ondas eram extremamente turbulentas, fazendo o navio balançar como uma gangorra. O corpo de Rayleigh afundou um pouco e ele franziu a testa. A força desse cara é realmente imensa. Esse poder monstruoso é digno de ser uma das calamidades de Kaido. Se eu fosse alguns anos mais velho, talvez não fosse páreo para você. Bang! Rayleigh segurava sua grande espada, os músculos de seus braços inchados enquanto ele liberava uma força formidável para cima. Jack foi repentinamente lançado voando. Capitão Jack. Os piratas comandados por Jack gritaram em descrença. No choque de forças, Jack perdeu. Este é o vice-capitão do navio do Rei Pirata? Mesmo em sua velhice, ele ainda está à altura das lendas. O Rei das Trevas Rayleigh realmente faz jus ao seu nome.
Na realidade, a força de Heilig ainda era formidável e não diminuiu muito em relação ao seu auge, embora a idade tenha afetado sua resistência e capacidade de se envolver em batalhas prolongadas. Quando Jack caiu, o navio inteiro pareceu sofrer um terremoto, e o mar novamente se agitou em um frenesi espumoso. Jack balançou a cabeça e olhou para Heilig com um olhar sombrio. Seu velho bastardo tem algumas habilidades. Enquanto ele falava, o corpo de Jack começou a se transformar, transformando-se visivelmente em um mamute enorme. Elefante fruta de elefante modelo Zoan antigo. Rugido. Jack, transformado em um mamute, rugiu, criando uma tempestade de vento tão poderosa quanto um furacão. Heilig parecia ainda mais diminuta diante de Jack agora. Os jovens de hoje em dia são realmente assustadores. Heilig levantou os óculos com um toque incomum de excitação nos olhos. Já fazia muitos anos desde a última vez que ele lutou, e agora ele sentia a mesma excitação ardente que sentia na juventude. Bum! Jack balançou sua tromba enorme, a forte pressão do vento demonstrando a força aterrorizante contida ali. Capitão Jack! Os piratas comandados por Jack ficaram horrorizados, temendo que Jack destruísse o navio deles com um único golpe. Aqui de armamento. Endurecimento. Bum! A colisão entre o tronco gigante e a lâmina criou faíscas brilhantes, e o aqui do conquistador se manifestou como um raio negro, tornando o mar ainda mais turbulento e violento. Riacho rachadura. As ondas de choque do choque ondularam, e a nave não conseguiu suportar tal poder aterrorizante. Rachaduras como teias de aranha se espalharam pela nave, ficando maiores. Rugido. Jack rugiu novamente, usando toda a sua força para tentar despistar Heilig. Mas apesar de seus esforços, ele ainda não conseguiu machucar Heilig. No meio do caos, um brilhante clarão de lâmina surgiu. Corte. Sangue vermelho vivo jorrou, e um ferimento enorme apareceu no porta-malas de Jack, manchando o convés de um vermelho vivo. Em termos de maestria no aqui, Heilig foi, sem dúvida, uma das raras figuras de alto nível do mundo. Bum! Outro chute de Heilig quebrou uma das enormes presas de Jack. Capitão Jack! Os piratas de Jack ficaram em choque ao testemunhar seu capitão sendo espancado tão brutalmente. Este é o poder do Rei das Trevas Heilig. Heilig se conteve. Se ele quisesse matar Jack, aquele último golpe teria sido fatal. Creia rachadura. O navio balançou violentamente e o casco inteiro desabou rapidamente. O convés cedeu, e os piratas a bordo olharam aterrorizados. Neste momento, Jack havia retornado à sua forma humana, mas devido a ferimentos graves e perda de sangue, ele estava completamente esgotado. Bum, bum, bum. Sob os olhos atentos de Ryujiro e sua tripulação, Jack e seus piratas caíram no mar.